Fala aí galera, eu sou o Tei e tá na hora dos dragões sem rabo voar. Na verdade eu não sei, a definição de Wyrm é algum tipo de dragão, eu não sei se é dragão sem asa, dragão sem rabo, mas é alguma coisa assim. E bem meus amigos, hoje a gente vai dar uma pausa um pouquinho nas coisas de rota, que eu já tenho vários vídeos gravados, que quem é membro já viu, os vídeos que eu já gravei, já postei, já tá disponível, mas que vão upar nos próximos dias falando de coisas de rota, né? Mas, então, saindo um pouco desse espectro, a gente tem anúncio de novas cartas para a coleção Main Collection seguinte do OCG, que pra nós vai chegar em fevereiro do ano que vem, que é a coleção de Supreme Darkness, a coleção de Suda. E algumas coisas já foram anunciadas, como os Evil Heroes, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, dando uma dinâmica diferente pro deck de Hero, mas uma nova coisa foi anunciada, que são suportes para os Tenyi, que são essas cartinhas aqui. Não sei se você lembra, mas os Tenyis é um deck que trabalha em volta dos monstros non-effect para poder tirar proveito de efeitos extras, tendo uma cacetada de monstro no main deck e tendo alguns links e um synchro no extra deck também, que eu até esqueci de botar a porra do synchro aqui. Mas enfim, esses são os Tenyis e eles receberam suportes novos na nova coleção de Suda. Mas eu não sei se você lembra, quem que usa de fato o Tenyi no competitivo? Sim, os Sword Souls. Então, na prática, isso acaba sendo um suporte para eles. O que será que nos espera futuramente? Vamos acompanhar esses novos suportes, porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então antes da gente poder ver as cartas novas, vamos seguir o padrão aqui do canal, né, da gente poder entender do que se trata o deck. Eu sei que o Tenyi já é um deck que tá latente na nossa cabeça, todo mundo sabe, entende, lembra do que o Tenyi faz, mas pra quem não sabe, vamos dar uma recapitulada, até porque é necessário que a gente entenda o core do deck pra poder saber se esses suportes tapam os buracos que tinham em volta da mecânica, né? Então, os Tenyis basicamente tem essas cartas que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? A dinâmica do deck gira em volta de quê? Todos os monstros são monstros Wyrms no main deck. Nós não temos um normal summon decente sequer nesse deck, tá? Um normal summon decente sequer. Todo o deck trabalha em volta de Special Summon, inclusive é uma temática muito ruim de se usar no OCG, tanto que na época o deck meta que a gente sempre usou no TCG com os Tenyis foram os Sword Souls, e o Sword Soul foi meta lá no OCG por um tempo, assim, relativamente grande, mas quase nunca nós víamos os Tenyis incorporados nas decklists. Em contrapartida no TCG, é impossível jogar de Sword Soul caso você não use os Tenyis. Bom, então o que os Tenyis fazem, né? Basicamente todos eles compartilham de um efeito comum. Eles podem estar por Special Summon da tua mão se você não controla monstros de efeitos. Então se você controla um monstro no effect, ou se você não controla monstros, porque aí não tem nenhum monstro de efeito no campo, né? Você dá efeito do Tenyi na mão, ele entra por Special Summon. Beleza, todos eles têm esse efeito em comum. Para além disso, todos eles compartilham de uma peculiaridade para poder ativar o segundo efeito. Você pode banir eles da tua mão ou do teu cemitério, desde que você controle um no-effect desde que você controle um no-effect monster no campo, né? Então, se você não vamos lá. Se você controla um non-effect no campo, os Tenyis podem dar efeito na mão ou cemitério, se banindo para poder fazer uma determinada ação. Todos eles compartilham desses efeitos em comum. Declara efeito na mão, entra por Special Summon, desde que você não controle monstros de efeito. Agora, o efeito secundário na mão ou cemitério, basta que você controle um non-effect, o que gera alguns problemas. Na verdade, o deck em si funciona muito bem, porque nós temos o Link 1, que é o Monk, que ele propositalmente foi feito dessa forma, como sendo um monstro sem efeito. Basicamente o Monk é importantíssimo no deck, ao passo em que ele não tem efeito, ele não faz porra nenhuma. O objetivo é que você possa declarar o efeito de um Tenyi na mão com campo vazio, ele entra por Special Summon, linka para poder ter um non-effect no campo, e aí o Tenyi que foi linkado fica com o efeito ligado, beleza? Basicamente é assim que funciona. Algumas problemáticas giram em volta aqui do nosso deck, sendo que todos eles têm efeito diferente, né? No caso aqui, o Ashuna vai poder invocar um Tenyi do deck, o Adhara se banir do cemitério para pegar um Tenyi não, o Wyrm banido pra mão, o Vishuda dá alvo em uma carta no campo e volta pra mão, e o Chitana aqui, por exemplo, quando um non-effect é destruído, você dá efeito do Chitana, bane ele, e aí você revive um non-effect monster e mata uma carta do cara sem dar alvo. Em contrapartida, esses outros dois aqui, eles são bem pouco usados, né? Geralmente, essas 10 cartas são as figurias carimbadas que você usa. Na verdade, às vezes até cortando esse Adhara dependendo da decklist, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele diz que quando um ataque é declarado envolvendo face-up non-effect e o monstro do oponente, né? Isso,
você pode banir essa carta da tua mão ao cemitério e o oponente perde 1500 de ataque até o fim desse turno. O vermelho, por outro lado, diz que quando o oponente tiver uma carta ou efeito que escolha um face-up non-effect, Quick Effect, você pode banir essa carta da tua mão ao cemitério, nega a ativação e se fizer, destrua a carta. Então basicamente são esses os efeitos dele, tendo inclusive potencial de efeito de hand trap, mas geralmente você pode dar efeito da mão ou do cemitério, sendo que você prefere dar o efeito no cemitério, visto que se ele tá no cemitério, ele já foi usado antes para poder fazer alguma coisa, né? Então essas são as cartas monstros de TNI que tem no main deck. Temos algumas spells boas e um detalhe, nenhuma delas são buscáveis no deck, né? Então essa é uma característica ruim no deck de TNI, porque como vocês puderam ver, todos os efeitos interagem com o non-effect monstro, ou então pegando TNI ou Wyrms de algum lugar. O Ashuna invoca do deck, o Adhara pega o bandido pra mão, o Vishu dá uma carta e volta pra mão, o Chitana, quando um non-effect morre, ele se bane, invoca o non-effect, mata uma carta do cara sem dar alvo, esse cara corta o ataque do oponente em 1500 e esse maluco nega target em non-effect, tá? Mas nenhum deles interage buscando cartas, por exemplo. E aí nós temos spells, que inclusive são boas, tá? Nós temos, por exemplo, a Vessel, que é usada em algumas decklists de Sword Soul, porque ela tem efeito muito bom, que é mandar um Wyrm monstro do deck pro cemitério, e se você controla um face-up non-effect, você pode adicionar do deck pra tua mão um TNI monstro, com um nome diferente, né, do nome do monstro que você mandou. Então, no ruim ela é um Foolish, mas se você controla um non-effect, pra ter um non-effect assim, você vai poder buscar um TNI do deck pra mão. Então ela faz +1, ela é muito boa, mas ela não é buscável e ela só é boa se você tiver TNI rodando, pra ter um non-effect no campo. Dar Foolish em um bicho é bom, mas não é nada demais nesse deck, porque tem que ter um non-effect pro bicho do cemitério fazer efeito, e quando você tem, aí ela fica muito boa, porque ela joga um TNI e busca outro, então você faz 2 efeitos com uma carta, o que é muito forte. Beleza, nós temos outra que é a Heavenly Dragon Circle, ela é bem interessante, você usa no Sword Soul porque ela tem um efeito rápido, né, ela é uma spell quick, que você escolhe um Wyrm, tributa ele, na verdade, e aí você adiciona um Wyrm do deck pra tua mão, ou se você tributou um non-effect pra ativar esse efeito, você faz Special Summon de um bicho do deck no lugar, mas você nega os efeitos dele. Então é uma carta decente porque ela trabalha buscando Wyrms e não TNIs. Então ela pode ser usada em qualquer deck que seja o Wyrm, porque você tributa um e adiciona outro, beleza? Então apesar de estar dentro da temática de TNI, esse efeito não interage só com TNI. E aí a gente usa pra quando você dá normal summon de uma Moe, o cara dá efeito, e aí você dá Chain, Heavenly Dragon Circle, tributa a Moe, busca um TNI ou invoca do deck se você quiser, resolve a Moe e cria um token. Então é uma carta legal. Além disso, ela é follow-up no cemitério, porque no outro turno, exceto no turno que ela foi mandada pra lá, né? Se você controla um face-up non-effect, você pode banir essa carta do cemitério e adicionar um TNI card do deck pra tua mão. Esse efeito é muito bom, tá? Deixa eu ver. Na verdade, não é no outro turno, não, né? Ó, durante a main phase, se você controla um effect, você dá esse efeito. Só que você pode usar só um por turno. Então você pode dar Foolish Goods dela, que se você tiver um non-effect, você bane pra pegar uma carta TNI. Ou então você dá esse efeito da mão direto, boom, de tributar um bicho pra trazer um do deck ou pegar de volta, ou pegar do deck pra mão, né? Então é uma carta boa. Mas de novo, elas não são buscáveis e tem contexto pra elas funcionarem. Nós temos o campo, que é um campo parado, não é um campo que busca uma carta, olha só, quem diria. Todos os non-effect no campo são inafetados por efeito de monstro, uma vez por turno, se o oponente faz special summon de um effect monstro, enquanto você controla um non-effect, você pode comprar 2 cartas, você farma umas cartinhas ali na tua mão, o que é interessante. Por fim, tem a Counter Trap, que quando o Spell Trap ou efeito de monstro é ativado enquanto você controla o non-effect, você nega a ativação, e se essa carta setada que você controla é destruída por uma carta do oponente, você pode special summon um effect do teu extra deck. Basicamente essas são as cartas. Temos versatilidade aqui dentro do extra deck, uma cartinha ou outra, mas o ponto é falar disso aqui. Agora vamos às lacunas que o deck tem. Bom, como vocês puderam perceber, para o TNI entrar por special da mão, você não pode controlar monstro de efeito. Então, ou o campo tá vazio para eu começar com o TNI, ou então eu tenho que ter um non-effect no campo, mas não pode ter monstros de efeito para eles poderem vir por Special Summon da minha mão. Então imagina que eu fiz Special Summon de um TNI, linkei para fazer o Monk, eu tenho um non-effect, eu posso baixar um TNI. Mas se antes de baixar o TNI eu der Normal Summon de qualquer bicho, pode ser de outro TNI mesmo, tá? Só que esses TNIs aqui são monstros de efeito, né? Se eu der um Normal Summon, automaticamente todos os TNIs na minha mão estão desligados para entrar por Special Summon. Então eles não conectam com cartas diferentes, eles só se conectam entre si tendo o Monk no campo. E o Monk no campo é só climb para poder fazer alguma coisa, sendo que o climb que você faz de link não tem links que pegam cartas, é bem estranho e entende? É estranho. Basicamente o Monk fica lá para poder ligar os TNIs e ao mesmo tempo ele não vira nada depois. Pois é.
E aí, no cemitério não. No cemitério você pode controlar monstros de efeito, desde que tenham um não effect. Aí o efeito de cemitério colam, tá? Mas entrar por Special Summon da mão não cola. E o deck não tem moldes de decks contemporâneos, tá? Eu vou até trocar essa tela aqui pra gente, porque o TNI é um deck de 2019, cara. Eu vou trocar essa tela, vou vir pra cá pra tela YouTube. Isso, porque eu vou entrar aqui no meu canal, o que era o meu canal principal antigamente. Teve uma época, antes de lançar a banlist de Reboot, lá em 2019, que eu tentei começar a fazer uma série de vídeos, porque aquela banlist era muito complexa. No sentido de que o formato Eterno de 2019 tinha decks muito bons, eles já tinham tomado muitas listas, e a gente estava na iminência de tomar uma lista ali em janeiro de 2019, por exemplo. 2020, né, perdão. Mas os decks novos que a Konami estava lançando não tinha força para poder pegar o espaço no metagame. Então era uma lista difícil, porque a Konami ia tentar mexer no Orkut, no Sala, no Sky, no Thunder, e eles iam continuar existindo porque não tinha decks novos melhores para chegar, entende? Então os decks novos, lançados em 2019, que tinha como, por exemplo, Dragon Maid. Dragon Maid é um deck daquela época, o Evil Eye, mas o Evil Eye não se tinha tanta esperança. O Unchained era deck novo, vindo em Main Collection, e os Tenis também. Então eu comecei a fazer uma sériezinha de vídeo falando, consertando o formato, que era o quê? Era imaginar uma banlist que não matasse necessariamente os decks do formato Eterno, desse listas contundentes, mas que não matasse eles, que é o que eu imaginava que poderia acontecer, porém alguém tem que pegar o espaço no metagame, e esse alguém não pode ser decks antigos, tinha que ser os decks novos lançados naquele ano, porque parte da banlist faz isso, né, dá hits nos decks do momento, para que decks novos tenham força, possam jogar, mas o TNI, o Dragon Maid, o Unchained não tinham força. Então eu fiz essa série de vídeo imaginando que, na coleção de fevereiro, faria sentido se a banlist baixasse o teto desses decks do meta, enquanto eles ainda existissem, mas baixasse o teto, mas esses decks novos recebessem novos suportes. Como até então não tinha suportes no OCG, então teria que ser suportes exclusivos TCG. E aí eu fiz essa série de vídeos imaginando como seria. Inclusive eu fiz pra TNI, que caso você queira ouvir, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. Mas enfim, esses são os Tenis. E aí, a forma com que o deck joga é com o Sword Souls, cara. Porque o Sword Soul são monstros de efeito que fazem token, o que é importante, ou seja, o token é um não-effect monstro. E aí você consegue conectar muita coisa, porque eles também são wins. Então, sim, no TCG, pro deck de Sword Soul rodar, é obrigatório usar TNI. E o que nos espera com essas novas cartas? É o que a gente vai acompanhar agora, tá? Porque os novos suportes de Supreme Darkness são, começando com a TNI Spirit Surya. É um nome que não existe até então, né? E aí ela já vem com os moldes bem diferentes dos tenis que existiam até então, né? Ela tem dois efeitos, ela praticamente não é um teni do jeito que a gente vê os outros, inclusive os tenis, se você for olhar pra arte deles, né? Todos eles são bestas ali, né? Eu tô falando bestas como sendo animais, né? Então eles são animais espirituais, digamos assim. Enquanto os monstros de main deck são os domadores desses animais. É quase como se fosse um Ritual Beast e um Spiritual Beast. Na verdade, um Ritual Beast Thunder, né, basicamente. Então você tem aqui os espíritos, né, dos Wyrms, mas todos eles são artes, ó, de animais, cara. Tá ligado? Do espírito desses animais, e eles são Wyrms por causa disso. Aqui no Extra também eles são Wyrms, mesmo tendo artes, por exemplo, diferentes, né? Isso aqui é um cara, é um monge, tanto que é o nome dele. Tem aqui a outra menina, que é a Xamã, que é uma menina que controla os animais, como você pode ver na arte dela aqui. O outro bichão aqui também, e esse aqui também, né? Então é isso que são os tenis, tá ligado? A lore dele é essa. Mas o suporte novo, como você pode ver, você já sabe que o efeito dela vai ser diferente, porque o desenho dela é diferente. Ela não é simplesmente um animal, né? Não é igual aos outros tenis. Inclusive ela é Thunder, assim como o Adhara também é Thunder e tal, né? Mas enfim. Mas só por aí você consegue ver que ela vai ser diferente, porque ela não é apenas o animalzão. Ela é como se fosse a arte de um Link em uma carta de main deck, entende? Então beleza, ela é um Tenis Spirit Surya. Ela é o Wyrm Thunder de efeito de nível 4, o que é interessante. Vamos lá, se você controla um Wyrm ou um Non-Effect, você pode Special Summon essa carta da tua mão. Qual é a diferença dela para os outros tenis? Os outros tenis entram se você não controla monstro de efeito, né? Então, se o campo tá limpo, ou se você controla só monstros sem efeito, você pode baixar os tenis da mão. De novo, se você tiver um monstro de efeito do lado e um monstro sem efeito, você não pode baixar os TNI da mão. Você só pode baixar se não tem campos ou se tem apenas monstros sem efeito. Aí você baixa o TNI da mão. Ela não. Ela diz que se você controla um Wyrm ou um Non-Effect,
Aí você baixa ela pro Special Summon. O que significa que ela sendo Tanner e o Sword Soul sendo um monstro de efeitos Normal Summon bons. Porque, de novo, o Tenyi não tem Normal Summon. Uma forma de suporte bom seria justamente mesclar isso, tendo monstros de efeitos bons, que fizessem alguma coisa legal, tá ligado? Entra Normal Summon, pega uma carta, sai do campo e deixa um token pra trás, alguma coisa assim. Não sei, mas não tem Normal Summon decente no deck de Tenyi. Beleza. O suporte que a Konami tá dando claramente não é pra deixar o Tenyi melhor. A Konami tá dando suporte Tenyis pra deixar o Sword Soul melhor. Porque se o Tenyi não tem essa lacuna de ter Normal Summons decentes, bom, os Sword Soul são Normal Summons decentes. Então agora eu posso dar Normal Summon Moi, tomar uma Hand Trap e baixar Special Summon da Surya. E tá tranquilo. E tá tranquilo porque ela é Tanner 4. A Eclésia poderia suprir esse papel se a Eclésia viesse por Special Summon normal. Se você não controla monstros, por exemplo, a Eclésia entrasse por Special Summon, tava tudo bem. Mas a Eclésia só entra por Special Summon se o oponente controla monstros e você não. Quer dizer, se ele controlar mais monstros que você, né? Aí você baixa a Eclésia por Special Summon. Pois é, porque a Eclésia é Tanner 4. Então se eu dou normal, se eu desse Special Eclésia, Normal Summon Moi negada, beleza, eu podia conectar a jogada, mas isso não rola. T0. Essa carta corrige essa lacuna, o que é muito bom. É um suporte bem idiota, mas é bem simples o efeito, não tem nada de absurdo, mas tapa lacunas, o que é interessante. O segundo efeito, se essa carta é mandada pro cemitério como um synchro material para um Wyrm, você pode Special Summon um Tenyi Link do teu extra deck e como é que é? Ele não pode ser usado como Link material, e aí você perde pontos de vida igual o Link Rating dele vezes 1000. Esse efeito é um pouco estranho, tá? Mas certamente vai ter combinação, e de novo, como é que você junta para poder fazer um synchro? Porque tem um novo synchro, que é um synchro Tenyi de nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se essa menina é nível 4, qual é a combinação que junto com ela faz um nível 4? A gente vai olhar pro deck de Tenyi de novo. E no deck de Tenyi, olhando para as cartas Tenyi em si, você vai perceber que nós não temos combinações decentes para poder fazer um synchro. Os Tenyis bons são Ashuna, nível 7. Adhara, nível 1. Beleza, Ashuna e Adhara juntos viram 5-8. Porque o Adhara é o único Tanner, né? E aí temos o Vishuda também. Que o Vishuda junto com o Adhara também não constrói play, mas dá pra fazer coisas, né? Por quê? Porque eles juntos viram o Synchro do Sword Soul, que é um 5-8. Ok, beleza. Mas isso aqui vira Synchro. Agora, com um monstro nível 4, como que você junta ele com os Tenyis bons? Você não junta. Você junta ele com o Shitana. Você junta ele com o Narata, você junta ele com o Mapura, que você não quer usar no deck. O que isso significa? Que, de novo, ela tá sendo feita pra você usar com esses monstros nível 4 aqui, irmão. Exatamente. Você vai usar ele com os Sword Souls. Basicamente, isso aqui tá escancarando, mostrando na tua cara que o objetivo é esse, é o Sword Soul. Porque, de novo, essa menina não tem combinação de cartas direito com os Tenyis e cartas decentes pra você poder fazer synchro. Porque o synchro novo que tá vindo é um 5-8. Esse 5-8 é um synchro de vantagem. Não é igual o synchro Berserker que existe, né? Que tem um Tenyi já, que é um 5-8 realmente. Que é esse cara aqui, ó. Mas você faz ele como endboard. Você não faz ele como enable de combo, como o Grandmaster é, por exemplo. Então, no deck de Sword Soul, por exemplo, você transforma Sword Soul em Tenyis? Sim, porque o Taiya joga um bicho do deck pro cemitério, né? Um Wyrm qualquer. Então, você conecta desde que tem um no effect no campo. E o Sword Soul cria token e tal, então tá tranquilo. Em contrapartida, esses caras também viram Sword Soul, porque você junta um Adhara e um Ashuna, e ele vira Grandmaster, e o Grandmaster pega o Normal Summon da Moyo do Taiya, e você faz jogada dessa forma. Então eles têm uma sinergia muito boa, tá ligado? Mas, de novo, o monstro, isso só dá certo porque o synchro que nós temos é um 5-8 que é feito com esses caras. Agora, essa Thunder, que é uma menina nova aqui, que eu disse que tapa buracos legais do deck, ela não tem com quem somar, só Sword Souls. Enfim, se ela é usada como synchro material, você vai colocar um non-effect pra trás. Por que que isso vai acontecer? Sendo que ele não pode ser linkado pra ligar os teus Tenyis. Basicamente é isso. Ela tá aqui com a proposta de tentar ligar os teus Tenyis. Então, você pode começar com um Emergence, que pega Taiya, que dá normal forma Taiya, que bane o Emergence, Taiya cria um token, por exemplo, e você baixa ela. Ou escolhe quando que você vai baixar ela, por exemplo. Se o Taiya tomar negação, por exemplo, beleza. Vamos supor que o Taiya tomou negação, que é o que mais acontece. Então, de novo, Emergence Taiya, normal summon Taiya, efeito, Bunny Emergence, alguma coisa, o cara, sim, Impermanence. Ok, Special Summon Surya. Junta os dois, e aí você vai fazer o Grandmaster, por exemplo. Ou o Synchro de Tenyi, mas eu não cheguei nele ainda. Efeito do Synchro que você fizer, efeito da Surya e efeito do Taiya. O Taiya vai jogar o Wyrm do deck pro cemitério, você joga Tenyi. Mas você ia ter só o Synchro no campo. Como que eu vou baixar agora, dar efeito dos Tenyis? Simples, ela deixa um non-effect do lado. Deixando o non-effect do lado, você vai ficar com 7.000 de vida, o Taiya joga o Sword Soul,
né, basicamente, e ela invoca o monstro no effect e o Synchro vai fazer o efeito dele. Com isso, o Tenyi que você jogou com Taiá, bane e invoca alguém do deck. Tá tranquilo, tá ligado? Você conecta as coisas. Faz sentido esse efeito com o Sword Soul. Beleza, agora a gente passa para a próxima carta aqui, que é o Tenyi Spirit Mula Adhara. Então isso aqui é a versão grandona do Adhara, Powers. E esse carinha aqui, ele é o monge, né, mas ele tá um pouco diferente, mas tudo bem. Bom, ele é um monstro também de nível 8, ele é feito com Tanner e um ou mais não Tanners, então ele é bem genericão, diferentemente do Taiá, que ele pede um Tanner mais um não Tanner Wyrm. Então por isso que, por exemplo, a gente tomava um Zombie World Desper, ele ficava um pouco desesperado, porque você não podia fazer Synchro Sword Souls, porque eles pedem Wyrms de material. Esse cara aqui não pede Wyrm, então já temos a diferenciação aí. Beleza, se ele é Synchro invocado e você tem 2 ou mais Wyrms monstros no teu cemitério e ou banidos, você pode adicionar um Field Spell do deck pra mão. O segundo efeito dele são efeitos contínuos, então vamos ignorar por enquanto. Vamos pro primeiro efeito. Ele é um monstro genérico? É, mas ele é um monstro genérico que só pode ter efeito se tiver 2 Wyrms ou mais no teu cemitério e ou banido. Ou seja, se eu começo a minha jogada com Normal Summon Mui, efeito cria um token, e eu Synchro pra fazer ele tem efeito? Não. Não tem efeito, porque não vai ter 2 Wyrms no meu cemitério nesse momento com essa jogada com uma Mui, por exemplo. Não vai ter. Então ele não entra buscando carta. Ele é inútil. Ele só vai ter efeito caso eu tenha de fato 2 Wyrms. Então é engraçado, porque eles deram uma forma de ter uma amarração com decks, com um tipo específico de Wyrms, sem que você possa usar ele com esse efeito roubado de poder pegar qualquer Field Spell do deck pra mão, sem que você possa usar isso em qualquer deck literal, entende? Você não pode usar isso aqui no Dragon Link, juntar lá um Rocket Tracer e um outro bicho e fazer ele pegar um Field Spell qualquer. Pegar um Dragon Ravine ou pegar algum campo Floodgate. Não dá. Pra isso tem que ter 2 Wyrms ou mais no teu cemitério ou no banimento. É uma forma legal que eles fizeram de amarrar, sendo que eles poderiam simplesmente colocar no material, né? Mas enfim, é uma forma de tentar fazer com que o Tenyi consiga, através de outros monstros, fazer um Synchro tendo jogado de Tenyi antes. Acho que esse é o ponto. E aí ele pega um Field Spell do deck. Qualquer Field Spell, entende? Qualquer Field Spell. Esse sim pega qualquer Field Spell. Não é igual a carta do Flanderize, que de novo, eu vou trocar aqui pro DB só pra poder provar um ponto, né? Então vamos trocar aqui de novo pro DB e a gente vai pra digitar aqui, ó, Flanderize. Porque eu lembro que teve uma confusão na época por causa da Adventure. A Adventure diz que você bane um Winged Beast monstro da mão face up no campo para adicionar um Flanderize monstro ou um Flanderize Field Spell do deck pra tua mão. E aí você ganha 500 pontos de vida. Salvo engano, quando ela foi lançada, ela não tinha dizendo Flanderize Field Spell, eu acho. E aí, por algum motivo, algumas pessoas pensaram, essa carta pega Mystic Mine, porque na época o Mystic Mine tava livre, né? Então você dá essa carta e pega um Mystic Mine. Oh! Não, mas é um Flanderize. Ou o Field Spell. E aí tava implícito que a Field Spell que ele pegava era uma Field Spell Flanderize, entende? Mesmo com a escrita errada. E aí depois eles corrigiram colocando, pra não ter dúvidas, um Flanderize Field Spell. Então eu lembro que na época teve essa confusão. Esse cara aqui não tem nem margem, pelo menos do jeito que tá escrito aqui. Pode ser que essa tradução esteja errada? Pode. Mas ele pega uma Field Spell do deck pra mão. Qualquer Field Spell, tá? Qualquer uma. O que é forte. Forte. Mas tudo bem. Essa carta ganha esses efeitos enquanto tiver um non-effect monstro no campo. Ela diz que ele não pode ser destruído por cartas do oponente. Ele diz que o oponente não pode escolher essa carta com efeitos. E ele diz que essa carta pode fazer um segundo ataque em cada Battle Phase, tendo 3.000 de ataque. Esse monstro é bom, tá? Ele é bom. Agora, qual Field Spell que nós vamos pegar que ajude o Wyrms? Até agora nós temos essa Field Spell aqui, que ela não tem Tenyi no nome e tal, ela não é buscável até então, mas se esse cara busca ela, tá tranquilo. Porém, ela não faz nada pra mim. Ela deixa os non-effects inafetados. Aqui eu quero proteger o non-effect, foda-se. E aí quando o cara faz special eu compro 2 cartas. Então ela não me incentiva a jogar, ela não me deixa fazer jogadas novas, entende? Basicamente isso que ela não me dá nada. Então, um bicho que pega Field Spell, mas ele não tem um Field Spell pra usar, por isso que eles lançaram uma nova. Então eles lançaram essa aqui, ó, a Eternal Perfection of Tenyi. Ela tem Tenyi no nome, então ela é buscável pela Heavenly Dragon Circle, se você bane ela do cemitério, beleza? O efeito dela é o seguinte: quando essa carta é ativada, você pode adicionar um Vessel for the Dragon Circle e Cycle, né? E um Heavenly Dragon Circle, é diferente. E aí do deck pra mão. Então, é interessante porque essa carta, ela me permite que eu busque as cartas não buscáveis do meu deck. Legal, mano, essa carta é muito boa, porque ela me permite agora usar o Vessel, tendo a certeza que eu vou buscar o Vessel, porque fazer 5/8 você faz toda hora. Essa carta vem do extra deck, né? Uma carta vindo do extra deck muda tudo. Então eu consigo durante a minha jogada fazer uma carta do extra deck que busca essa carta, aí eu pego ela, ativo ela e ela busca outra. Ela vai buscar a Vessel ou o Heavenly, né?
Então, fazendo isso, como eu usei a menina aqui, a Surya, pra poder fazer o sincro desse cara, bom, a Surya vai deixar um non effect no campo. Se tem um non effect no campo e eu ativo essa Field Spell, eu pego a Vessel. Se eu ativo a Vessel, eu tenho dois efeitos. Eu jogo um Tenyi e busco o outro. Cara, fica tudo muito forte, tá? Amarra legal. Essas cartas são suportes que parecem meio bobos, mas eles são suportes inteligentes, que trabalham em cima do que o deck faz. Engraçado. Enfim. O outro efeito, você pode tributar um Wyrm, escolher um monstro no campo, destrói ele, claro, né, uma Field Spell que só busca carta, como assim? E aí durante a endphase ela tem um terceiro efeito, que uma vez por turno, durante a sua endphase, você pode mandar essa carta pro cemitério e se fizer, coloque um Flawless Perfection of Tenyi do deck ou cemitério face up na tua Field Zone. Bom, a Flawless Perfection é outra carta, que é essa aqui. Ela tem Tenyi no nome, ninguém lembrava disso. Ela coloca essa carta. Percebe aqui o que tá acontecendo? A Konami criou um monstro que busca uma Field Spell, e aí você pega uma Field Spell que pega um Power Spells, e essa carta que você usou, que pega uma Power Spell, que pode tributar o Wyrm pra matar uma carta do cara, ao mesmo tempo, na Endphase, ela se joga fora pra colocar a Field Spell estática. Quando eu li o efeito desse Synchro, você me ouviu falar aqui há alguns minutos, que não faz muito sentido você pegar aquela outra Field Spell que só compra duas cartas, porque ela não põe o jogo pra frente. Se isso vem de graça, faz diferença. Porque esse cara pega uma Field Spell, que pega uma carta boa, que vai fazer +1, que ainda pode matar a carta do cara, e na Endphase você joga ela fora, porque agora ela não tem mais efeito, e coloca agora sim uma Spell que vai comprar duas. Então ela tem o efeito embutido de entrar pegando uma carta que faz +1, pode matar uma carta do cara, e ainda compra duas cartas no turno do oponente. Passa de ser estranho pra ser absurdo essa interação, tá? Tudo bem que você precisa usar esse campo e o outro, tá? O outro campo one-off. Essa aqui eu não sei porque ela busca carta, mas ela buscando carta só vai ser realmente carta boa caso você tenha Tenyi, não effect no campo. Então tem que estar jogando de Tenyi e tal, mas lembre-se que esses suportes não são pra Tenyi, são pra Sword Soul. Porque o Tenyi sozinho faz pouca coisa, é um pouco estranho, apesar disso amarrar legal e deixar você ter um volume maior de Tenyi, porque o Tenyi são cartas de combo, uma carta sozinha não faz nada. Combo que eu quero dizer são combinações, né? Combo de combinação. Combinação de cartas. Então eu tenho que ter múltiplos Tenyis para múltiplos Tenyis fazerem múltiplos sumos e eu ter múltiplos monstros invocados através disso, né? Então são suportes legais, cara. São suportes interessantes. Ele não pega Counter Trap, tá? Essa carta aqui não pega a Counter Trap. Então tem esse ponto. Você não vai fazer pra jogar de Sword Soul protegido de Counter Trap. Mas ele conecta muita coisa legal. Essa menina entrar pro Special Summon só tendo qualquer Wyrm no campo ajuda você colar os Tenyis diretão com o Sword Soul. Muito foda. Esse bicho pegando uma Field Spell é um pouco estranho, porque não tem uma Field Spell, a não ser que você queira usar de mau caratismo e pegar Floodgate, o que vai acontecer toda hora também. Mas ele pega uma boa Field Spell, que pega cartas, faz plus, e depois ele coloca uma carta que vai comprar duas cartas. Esse deck é um deck que tem uma engine que não é tão pequena, mas também não é coisa, não é gigantesca, dá pra usar tech, e você pode comprar tech de Hand Trap, o que é interessante. Então, são cartas boas, caras, e tenho perspectivas de, quem sabe, cara, o Sword Soul pode voltar pro jogo, vocês não acham não? Vocês não acham que de repente rola do Sword Soul voltar pro jogo com esses suportes? Depende do Power Creep, do como estarão os decks na época em que a coleção for lançada. E no OCG não parece ser a melhor coisa do mundo não, né? Porque no OCG Maxi existe e tal, apesar de ter ido a 2, ainda existe. Contra o Force não é horrível não, tá? Porque você não faz summon no deck, você faz, na verdade, com a Ashuna, né? Mas fora o Ashuna, você não faz summon no deck, e do extra deck, o monstro que você faz, que é esse cara aqui, ignorando a questão da Field Spell, a menos que a tua mão tenha algumas techs que você queira comprar mais, aí você faz o outro 5 e pega o campo. Porque esse bicho vai fazer plus, vai depois colocar a outra Field Spell que compra duas. Então você fica no sapatinho tentando farmar algum recurso, dá pra ser. Mas se não, o Grandmaster, ele já entra sendo uma interação e pegando uma trap que você seta e você interage, né? Então você dá uma drop of Force. É um deck que faz sentido, entende? Dentro do Force, dentro do Maxi e tal, e essas cartas dinamizam legal. Pro TCG parece ser algo muito mais palpável, parece algo que deixa Sword Soul ligado. Não sei se meta, tá? Longe disso, porque o Razel vem aí, o Razel, meu Deus do céu, é absurdo, mas quem sabe, cara, eu fiquei empolgado com essas cartas, e eu tenho o meu Sword Soul guardado aqui na minha pasta. E é basicamente isso. Valeu, falou, e até mais.